Comunidade, hoje, na festa do batismo de Jesus, gostaria de fazer a breve reflexão sobre o evangelho de hoje, que é de Lucas capítulo 3, versículo 15, 16, 21 e 22, como forma de compromisso do ano do laicato. O evangelho de hoje, tirado de Lucas, é um evangelho que mostra o batismo de Jesus, né? Lucas compõe o conjunto dos sinóticos, Mateus e Lucas, e Marcos, que são os evangelhos sinóticos, porque são parecidos. Todos os três evangelhos mostram de diferente maneira a narrativa do batismo de Jesus. Lucas, com suas peculiaridades, vem também trazer para nós cristãos a narrativa do batismo de Jesus. Vamos começar pelo versículo 15, quando diz o seguinte: como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo. No primeiro século da era cristã, havia dúvida sobre a figura de João Batista, se ele era ou não o Messias. Razão porque Lucas, quando escreve, dá grande ênfase à figura de João, mas coloca apenas João como precursor. Coloca apenas João como a figura ainda da antiga aliança. João, na verdade, é a última personagem da antiga aliança. Ele ainda está dentro da lógica do Antigo Testamento, com Jesus que se inaugura um novo tempo, né? E neste sentido, João Batista é apenas o precursor. Só Jesus é que inaugura um novo tempo, e com Jesus, na verdade, vai se realizar todo o plano de Deus. Neste sentido, comunidade, João quer tirar a dúvida dos primeiros cristãos inseridos nas primeiras comunidades, lembrando a grande figura de João, não como o Messias, mas como aquele que vai preparar o caminho para o Messias. Neste sentido, que no versículo 16, analisando no próprio Evangelho, João diz assim: João tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água, mas aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Prezada comunidade, ou como o próprio João diz, eu vos batizo com água. O batizado, no contexto cristão, no contexto de Jesus, na época de Jesus, existiam vários grupos. Um dos grupos eram os essênios. Os essênios praticavam o batismo todos os dias como forma de purificação. João propõe apenas um batismo para a conversão dos pecados, batismo com água. Esse batismo, ele tinha uma lógica de haver uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade. Já só Jesus é capaz de batizar com o Espírito, porque com Jesus se inaugura um novo tempo. Com Jesus todas as promessas do Pai serão realizadas. Neste sentido que João diz: ele é mais forte do que eu, da qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. O desatar a correia das sandálias tem dois significados, né? Um significado mais próximo do texto é que João está querendo ser humilde diante da figura do Messias. A humildade dele está no dizer que ele não é digno de ser servo. Na época, só os servos é que desatavam a correia das sandálias dos senhores. Ele está querendo dizer: eu não sou digno de ser nem servo do Messias. Ou seja, ele tem um grande amor, um grande respeito pela figura do Messias, a ponto de ele não ser digno de ser nem servo. Ó, a grande humildade de João.
A outra interpretação é de São Gregório Magno, quando dizia que João quer dizer, ao desatar a correia das sandálias, lembrando a lei do levirato, a lei do cunhado, na qual o cunhado tinha o direito de resgate quando o irmão dele, que faleceu, não teve nenhum filho. Então, teria um rito onde a viúva, ela de certa forma desatava as sandálias do cunhado como forma de ser aderida na família. Então, João quer dizer que ele não é o noivo, ele não é o esposo. Neste sentido, significa que Israel é a viúva e só Jesus é capaz de resgatar essa viúva. Só Jesus é o noivo, só Jesus é o esposo. João não é o esposo, não é o Messias, só Jesus. Essa é a interpretação de São Gregório Magno. Agora, aprofundando o texto, diz ainda, João, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ora, comunidade, o batismo de Jesus, ele inaugura um novo tempo. Só com Jesus o Espírito aparece, em sentido de que, a partir de Jesus, todos vão ser batizados não mais como os essênios, né, como forma de purificação todos os dias, ou nem tão pouco como João, um batismo com água, apenas para a conversão dos pecados, mas um batismo que figura o batismo cristão, o batismo com o Espírito. Com Jesus começa o batismo, na qual o batismo não mais com água, mas o batismo com o Espírito Santo. Aqui está a novidade trazida pela obra de Lucas, pela narrativa de São Lucas do batismo de Jesus. Voltando agora para o próprio texto, quando narra o batismo de Jesus, é bom lembrar que temos duas peculiaridades na narrativa de São Lucas sobre o batismo. Primeiro, não é João Batista que batiza Jesus. Quando Jesus é batizado, no contexto de Lucas, João Batista já se encontrava preso. Então, ou seja, não é João que está batizando Jesus, mas, na verdade, quem batiza Jesus aqui, na verdade, é o próprio Espírito. Vejamos o que o próprio texto diz. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, todo o povo tendo recebido o batismo, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração. Então, aqui está aqui a peculiaridade de Lucas. A primeira é que não é João Batista que batiza Jesus, porque ele estava preso. Nos versículos 19 a 20 mostra a prisão de João. E a outra peculiaridade é que quando Jesus é batizado, ele encontrava-se em oração. A figura de Jesus em oração no Evangelho de Lucas é muito significativa, pois o Evangelho de Lucas traz um Jesus orante. Todas as grandes ações de Jesus no Evangelho de Lucas são antecipadas por oração. Então, é um Evangelho que mostra um Cristo, um Jesus orante, né? E isso Lucas quer mostrar que, assim como Jesus, nós também, como os cristãos, temos que ser pessoas, homens de oração, homens que devem ter essa intimidade, esse contato pessoal com Deus através da oração. E agora vamos para as teofanias, né? O que esse texto tem a dizer para nós, qual o significado desse texto a nível do batismo. Aí vem agora a riqueza do texto, né? Então ele encontrava-se em oração, aí o céu se abriu. O céu se abriu. É interessante que Lucas,
diz: o céu se abriu. Marcos diz que os céus se rasgaram. Mateus diz: os céus se abriram. Lucas: o céu se abriu. É interessante dos três sinóticos, o que vai mais além, né, dá mais ênfase, é Marcos, quando diz: os céus se rasgaram. O que significa isso, comunidade? O que significa o céu se abriu? O que significa o céu se rasgaram? Significa que o céu estava fechado. Significa que a relação de Deus com Israel estava fechada. Significa que Deus estava em silêncio. Significa que o povo de Israel, por tanta desobediência, os céus se fecharam. Com Jesus, ao encontro do céu com a terra. Com Jesus é restabelecida a aliança. É neste sentido de que, com o início da missão de Jesus, com o batismo de Jesus, que é o início de sua missão, os céus se abrem, o céu se abriu, os céus se rasgaram. Ou seja, a volta da palavra, a volta da profecia. Com Jesus se inaugura um novo tempo. Este é o significado quando diz que o céu se abriu. Depois que diz que o céu se abriu, no versículo 22 diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como pomba. Tem outra especificidade de Lucas aqui. Enquanto que os outros evangelistas, como Mateus e Marcos, diz que o Espírito desceu em forma de pomba, Lucas vai mais além. Lucas diz que não foi em forma de pomba, diz que foi em forma corporal. Ou seja, para Lucas, mostra a presença real do Espírito no batismo de Jesus. O Espírito não estava de forma simbólica, mas o Espírito estava de forma real. Diz aqui, o próprio texto dá ênfase, o próprio versículo dá ênfase, em forma corporal como pomba. Ou seja, Lucas quer dizer que no batismo de Jesus estava a presença real do Espírito. Por isso que o Evangelho de Lucas também é conhecido como o Evangelho do Espírito, o Evangelho dos Pentecostes, o Evangelho da ação do Espírito Santo. Em Lucas, desde o início, Zacarias, Isabel, Maria, Simeão, todas as figuras, o Espírito é que move essas figuras. O Espírito é que conduz essas figuras, que conduz João Batista e, sobretudo, vai conduzir Jesus. Ou seja, todas as grandes personagens do Evangelho de Lucas são, de certa forma, acompanhadas, ou são, de certa forma, o Espírito é que dá ênfase a essas personagens, que move essas personagens. Essas personagens são movidas pelo Espírito. E aqui mostra que Jesus também é a maior personagem movida pelo Espírito, porque o Espírito desceu sobre ele em forma corporal, como pomba. Aí vem a terceira parte interessante, quando diz: e do céu veio uma voz. Vocês podem dizer, por que em forma de pomba? A pomba tem aqui a figura também lá no dilúvio, onde Noé solta a pomba para ver se o dilúvio tinha acabado ou não, mostra a aliança. E aqui a pomba, a figura da pomba, justamente quer dizer que Jesus é a nova aliança entre Israel e Deus. Mas só que uma aliança não mais uma aliança não mais provisória, mas uma aliança definitiva, né? E essa aliança está aqui no texto do batismo de Jesus. E agora a figura do Pai. Nós temos, na verdade, nesse evangelho, uma figura trinitária. Uma figura, primeiro, do Filho que estava em oração, do Espírito em forma corporal, como pomba, e a voz do céu, do Pai, né? A voz do céu que veio do céu. Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Então, comunidade, essa teofania é muito forte. Quando no batismo de Jesus,
Na verdade, Jesus não precisaria do batismo. Jesus não precisa do batismo, mas Jesus, quando assume a condição de Filho de Deus, ele entra na roda dos pecadores, não em sentido porque ele é pecador, mas ele faz uma kênose para justamente resgatar Israel. Ele se junta a Israel, no sentido de resgatar Israel. Então, o batismo para nós que somos cristãos serve como transformação. Aqui no contexto de Jesus, o batismo, na verdade, confirma que ele é uma pessoa por excelência da Trindade. Mostra que durante o batismo ele estava em oração, ou seja, ele estava em contato, em uma relação íntima com Deus, uma relação intrínseca com Deus, uma relação intrínseca pessoal com o Espírito. Então, mostra que a figura das três pessoas da Trindade, ou seja, Jesus em oração, o céu que abriu, e quando o céu se abre, aparece a pessoa do Espírito em forma corporal, como pomba. Aqui vem a outra pessoa da Trindade, o Espírito. E por fim, aparece a voz do céu, da primeira pessoa da Trindade, que é o Pai, confirmando todas as promessas que vão ser realizadas a partir daquele filho. Por isso que ele diz: Tu és o meu filho e hoje te gerei. É uma midrash, uma releitura, na verdade, do Salmo 2, versículo 7, mas esse é o significado dessa leitura. Então, uma leitura muito rica, um evangelho muito rico, e aqui fica a minha mensagem, essa mensagem do evangelho para nós, como cristãos, quer dizer que, assim como Jesus, nós também temos uma grande missão. E é com o batismo de Jesus que se inaugura a sua missão, o seu ministério inaugurado a partir do batismo. Então, que esse batismo de Jesus, que essa sua missão possa nos ajudar a nós que somos também cristãos, somos batizados, possamos assumir o nosso compromisso enquanto cristãos e lutar por um mundo mais humano, mais fraterno, fazendo valer a justiça, fazendo valer o direito e sendo a diferença. Que essa palavra de Deus habite em nós e nos ajude a viver isso sempre. Muito obrigado e que Deus nos abençoe sempre.